Olá, queridos alunos, tudo bem? Aqui é o professor Dr. Márcio Aquino. Vamos para a nossa quarta e última aula dos processos culturais, tá? Como eu havia dito, agora nós vamos continuar falando a questão dos valores, né? Que na terceira aula eu dividi, né, processo cultural, indivíduo, socialização e cultura, e o que são considerados como valores humanos, né? E agora eu vou falar sobre quais são os valores humanos na educação, e vou descrever uma experiência, né, que envolveu processo cultural, ensino e socialização com pessoas com deficiência, tá bom? Pois bem, quais são os valores humanos? Valores relacionados à verdade. Segundo Martinelli, a verdade é o início da vida, o imperecível dentro das coisas perecíveis. É a essência por trás de todas as formas de vida, a inspiração divina que motiva o ser humano ao comportamento correto, a motivação coerente ao sentido e à dignidade da vida. Tá, verdade, né? Os valores humanos ligados à verdade, que seria o quê? A liderança, a justiça, o discernimento entre o certo e o errado, a reflexão, né? A sinceridade, a honestidade, a lealdade e também a humildade. Preste atenção como está muito difícil esses valores humanos hoje em dia, né? Tá. Valores relativos ao agir corretamente. Agimos corretamente quando ouvimos a voz da nossa consciência, a nossa voz interior. Essa habilidade é inerente exclusivamente ao ser humano, pois somente ele pode moldar seu caráter e escolher seu próprio comportamento. Martinelli, 2003. Cita ainda, né, alguns valores relacionados à ação correta, a seguir, né? Ser o quê? A disciplina, a perseverança, a responsabilidade, o esforço, a integridade, a ética, o respeito, a simplicidade e a coragem. Então, são esses ligados à questão da ação correta do homem, né? Pois bem, os valores agora relacionados à paz. A paz é um valor desejado por toda a humanidade, partilhado por todas as raças, culturas, filosofias e religiões do mundo. Para Migliore, em 1998, paz não significa apenas ausência de guerras e conflitos entre nações, nem momentos de calma emocional individual. A paz é um estado de consciência, o nível a partir do qual nós propomos libertar a nossa mente aprisionada a si mesmo pelos fios dos medos, né, fobias, dos desejos não realizados e desejados. Né? Segundo Martinelli, 2013, os valores para a paz são, bem, a autoaceitação, o autocontrole, o silêncio, a autoestima. Lembrando que a autoestima tem dois pilares, né? A autoimagem, como eu me vejo, e a autoeficiência. O que eu sou capaz de fazer, o que eu sou capaz de realizar. Não é o que os outros, como os outros te veem e como os outros percebem você no seu potencial. Mas sim no que você, sua autoimagem, como você se vê, e na sua autoeficiência. O que eu dou conta, sou capaz de fazer, tá? A calma, prudência, né? A paciência e a autoconfiança. Tá, agora os valores relacionados ao amor. Segundo Armi, 2011, existem milhares de definições de amor, pois o amor é inexplicável, irracional, sobrenatural e divino. Nossa mente não entende isso, ela é muito concreta, porque é maior que nossa intelectualidade. O amor torna o mundo luminoso, agradável e prazeroso, e é um dos fatores propulsores da felicidade do homem no contexto existencial. Tá, os valores ligados ao amor: a alegria, a compaixão, o perdão, a dedicação, a generosidade, a compreensão, a amizade,
a gratuidade, né? De fazer as coisas com a gratidão, né? A gratidão. E a igualdade. Tá. Valores relacionados agora à não violência, gente, que está cada vez pior, né? Com o mundo que está aí. Podemos entender a não violência como um aspecto espiritual e reflete a prevalência do espírito sobre a nossa natureza instintiva. Migliore, em 1998, afirma que a não violência é uma característica dos fortes e mansos de coração. Esses são alguns valores relacionados à não violência. Uso adequado do tempo, uso adequado do conhecimento, uso adequado da energia do alimento que você come, respeita todas as formas de vida e da natureza, respeita todas as formas de culto e religião e uso adequado da energia vital, a sua energia vital quanto corpo, entendeu? Então é importante, principalmente esse respeito a todas as formas de vida e da natureza. Aí entra religião, credo, orientação sexual, tudo isso é muito importante. Tá, agora os valores humanos ligados na educação. Não é tarefa fácil abordar a questão dos valores na educação escolar, especialmente na sociedade atual marcada por uma onda de mudanças mais diversas esferas sociais, as mais diversas esferas, né? Desde a implementação das ideias do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, na década de 1930, as escolas tomam novos rumos importantes na educação. A escola para todos é de acesso gratuito, obrigatória, descentralizada do professor. O professor não é mais o centro do conhecimento, o conhecimento, o saber, com ensino bancário e laico, ou seja, todas as religiões são respeitadas, bancário que vai acrescentando os conhecimentos, né? Tudo isso muda completamente o caráter funcional da escola, sem esquecermos, né, em que também atualmente envolve a pessoa com deficiência, sua aprendizagem, ensino, interação e socialização, que abordaremos na última aula, né, que essa está sendo abordada. A escola, por um lado, torna-se o espaço apropriado para a formação do cidadão, mas, por outro lado, em nome de uma nova perspectiva, deixa princípios até negociáveis e negociáveis. A Unesco lançou o projeto Ensinar Respeito para Todos em 2012, resultando de uma mega pesquisa realizada ao longo de 2 anos. A pesquisa foi realizada com 34 mil alunos em 3,4 mil países e professores de 340 escolas de 14 capitais. O objetivo foi investigar a violência constante no ambiente escolar. A coleta de dados diagnosticou a falta de segurança nas escolas, tanto públicas quanto privadas, e que a violência atingiu tal nível que os alunos ficam tão inseguros nas salas de aula quanto na rua. Podemos imaginar ampliando na comunidade escolar e mais ainda na pessoa com deficiência. É na escola que os alunos encontrarão a diversidade cultural, social e ideológica. Na escola, os alunos aprendem a respeitar as regras e costumes vigentes naquela instituição sem perder a individualidade. Nesse sentido, a escola é vista como um local onde se formam conflitos das mais diversas ordens, muito importantes para a constituição da subjetividade. Entre os diferentes ambientes humanos, a escola tornou-se historicamente a instituição eleita pelo Estado e pela família como o melhor local para o ensino e aprendizagem de valores para cumprir, quando se trata de educação para a vida na sociedade. A finalidade do pleno desenvolvimento do aluno, sua preparação para o exercício da cidadania e sua qualificação para o mundo. Martins, 2009. A nova escola está orientada para o mercado, para os que podem aprender para ganhar. Essa orientação da educação é um canal para os propósitos expansionistas da produção de mercadorias. Expandir os valores humanos nesse sentido torna-se irrelevante, porque não gera lucro diretos, né? Só o capitalismo mesmo. O interesse hoje é criar meios de expansão do capital. O que as pessoas aprendem para a realização pessoal, os chamados valores úteis, tem sido cada vez mais entendido como os valores comerciais ou valores de troca.
A grande reforma visa redefinir o conceito de valor útil para eliminar as condições miseráveis da humanidade hoje. Como resultado, né, da implementação dos processos de crenças, de atitudes e valores na educação e também nas organizações através do protagonismo dos valores humanos, né, teríamos pessoas com maior sensibilidade, solidariedade e compreensão da existência, pessoas que voltariam a refletir sobre suas ações como cidadãos, membros de uma sociedade que busca cada vez mais formar eficazes de se organizar, mantendo-se a harmonia e o progresso nas esferas pessoal, profissional e até espiritual. Gente, eu desejo, teríamos, né? Porque o capitalismo não está vendo assim. Numa implementação dos direitos humanos, talvez a resposta para uma sociedade mais ética, empresas mais éticas e políticas mais éticas, a mesma mão que embala o berço é a que escreve o destino de uma nação. E o despertar desse processo pode fazer nascer uma geração não violenta e muito mais comprometida com a vida, com os princípios de existência e de dever que temos. Temos um com o outro. Os valores humanos são objetivos de todas as religiões, códigos de ética e filosofias, sendo o tesouro mais precioso da humanidade e precisam ser distribuídos. Não pode ficar guardado, né? Estudados e refletidos intensamente como solução para uma sociedade melhorada. Se a escola não cumprir o seu papel de educadora de valores, o referencial ético de seus alunos ficará limitado à convivência humana, que pode ser rica quando se trata de experiências pessoais. No entanto, também pode estar repleto de desvios de posturas, comportamentos, condutas, né? Atitudes, e além disso, quando os valores não são bem ensinados sistematicamente, ou seja, todo dia, né? Postura, você sendo modelo, exemplo, pode ser visto pelos alunos como simples conceitos ideais ou abstratos, especialmente para aqueles que não os vivenciam, ou seja, em casa, né? Em lugar nenhum, já que seja por meio de simulações de práticas sociais ou pela vivência do cotidiano. Vamos finalizando esse modo, né? Falando o seguinte, tá? Que temos uma experiência que envolve tudo o que foi abordado aqui: processos culturais, aprendizagem, ensino, socialização, direitos humanos, inclusão e mais, envolvendo pessoas com deficiência, que foi tema de dissertação do mestrado no ano de 2021 e será abordado nessa atividade, vocês vão ter que fazer uma resenha crítica sobre isso, tá? O que é essa dissertação? Foram uma escola, na época era distúrbios de conduta, 8 alunos com várias comorbidades, várias doenças que eram excluídas na própria instituição especializada para essas pessoas. E eu, né, essa dissertação é minha, eu fiz um trabalho envolvendo oficina de teatro, música, como muitos não tinha linguagem, ou não era linguagem verbal, ou era surdo, deficiência intelectual, todos com distúrbio de conduta. E aí fomos montando uma peça, construindo essa peça. E que não havia fala, tinha danças circulares, envolvia várias linguagens artísticas. E aí coincidiu de a gente fazer uma apresentação num teatro. Eles ficaram, a autoestima deles, a autoestima dos pais, ficou uma coisa muito, muito, muito assim legal, que eles nos camarins se arrumando, e eu participava dessa peça, né? Em que envolvia justamente isso, o respeito entre as raças, né? Afrodescendente, os brancos, os índios, e o contato a respeito também com os animais. Então eles, um era negro, fazia o papel do negro escravo que arrebentava as correntes, outro era o índio, então havia a luta do branco com o índio, do branco com o índio negro, e depois eles faziam as pazes. E aí tinha os outros alunos, né, deficientes, que com máscaras de animais, um era um elefante, outro era o leão, outro era a borboleta, e eles foram
o ser humano, né, foi desenvolvendo esse contato com a natureza. E ele começou a entender que ele fazia parte e faz parte da natureza, e a natureza faz parte dele. Então, foi uma peça muito legal, muito trabalhosa, envolveu várias linhas. Era eu sozinho, eu tinha que ser, né, o psicólogo, o professor, o coreógrafo, eu que ensaiava, que via percussão, que via tudo, né? Mas fizemos, eles ficaram muito felizes. Os próprios pais não acreditavam que eles seriam capazes de apresentar. E eles acabaram apresentando e foi muito, muito assim, foi muito aplaudido, né? E eles se viram que eles eram, mesmo com deficiências, eles eram capazes de fazer as coisas. Então, eles não duvidaram mais disso. E mudou a postura, mudou o comportamento deles, que eles eram muito agressivos, eles passaram a acreditar que um pouquinho neles, eles viram que não estavam mais, que eles não precisavam mais ser tão agressivos, eles podiam se fazer respeitar, mudou a autoestima, melhorou o convívio entre eles. Depois eles aqui faziam outras peças de teatro. Então tudo foi muito, não foi eu que montei, foi junto com eles. Então eles escolhiam o que tinha que fazer, aí eu dava a minha sugestão, ou eles falavam alguma coisa, eu interferia, falando, vamos fazer assim, ó, o que vocês acham? Então, tudo que a gente chama de ensino estruturado, tá? O ensino estruturado começou desde o tema. Então, essa dissertação foi muito, muito legal, entendeu? Porque envolveu a linguagem musical, teatral, dança circular, a questão do cenário, o teatro, o palco. Então, foi tudo muito, muito pensado, tá? Bem, vocês vão fazer a resenha, vocês vão ver, minha dissertação completa está no material dessa quarta aula, tá? Bem, considerações finais. Perante uma sociedade com tantas distorções de valores, imersa na violência, parece-nos que oferecer o estudo do ensino de valores na escola é uma ação educativa desejável, necessária e importante. Essa implementação dos valores humanos poderia gerar pessoas com maior sensibilidade, solidariedade e compreensão da existência. As mesmas acabariam se multiplicando e nesse processo se tornariam educadores cidadãos, refletindo sobre suas atitudes, assumindo papéis de membros de uma sociedade que busca cada vez mais formas eficazes de se organizar e conciliar harmonia e progresso nas esferas pessoal, profissional e até espiritual. Ninguém está falando que não precisa ter progresso, que tem que parar um tempo. Não, mas pode conciliar, ter harmonia pessoal, profissional e financeira, né? Sendo assim, somente através da educação preventiva poderemos atingir o objetivo de formar cidadãos conscientes, mostrando-lhes que sua forma de agir, pensar e decidir e escolher é o caminho da integridade, elucidando o perigo causado pela inobservância dos princípios éticos. Sempre tem que ter a ética, gente. Ao longo da história, as pessoas que mantiveram esses conceitos evitaram o mal e experimentaram o bem. Teríamos que tornar os valores humanos uma constante na vida e no pensamento das pessoas, como se fosse uma pessoa que só elas ouvem e sentem, permitir que nenhum dos princípios que ajudam a integridade do ser humano possa ser transgredido. É um grande desafio resgatar valores esquecidos ou adaptar-se a novos valores na sociedade atual. É um desafio para o Estado, é um desafio para a sociedade. Afinal, estamos vivenciando uma mudança acelerada de paradigma. Todo dia está mudando os valores. Nunca vista antes. O avanço tecnológico que hoje nos subsidia nos empurra para uma vida isolada e independente. O mercado de trabalho exige iniciativa, argumentação, ética, associação, o que nos leva a ir além das expectativas. Os alunos estarão profissionalmente atuando em um dia muito curto amanhã. Qualquer um pode ser um profissional. Contudo, o grande desafio da humanidade é tornar-se um cidadão competente, afetivo, compreensível, tolerante, flexível, versátil e criativo.
A escola é um espaço social privilegiado para a construção de conhecimentos, sejam eles científicos, históricos ou humanos. Não há como crescer na dimensão cognitiva se não houver crescimento na relação com os outros e com o outro, tá? O conhecimento só se constrói diante dos desafios e da necessidade de resolução de problemas vitais. E esses só se manifestam nas relações, principalmente as sociais. No entanto, sempre devemos estar conscientes, tá? Pois bem, gente, então é isso. Vocês estão vendo que tem que ser profissional. Hoje em dia a tecnologia está aí, mas a gente tem que ser profissional humano. Tem que ser o equilíbrio entre razão e emoção, o respeito. Você pode ser um ótimo profissional, mas se você não sabe conviver com um grupo, com o outro, fica difícil, entendeu? Cadê o lado humano? Então vamos pensar nisso, tá? Então vocês vão fazer uma resenha sobre a dissertação que eu deixei no material de apoio. Se não me engano, é de 2 ou 3 linhas, 2 ou 3 páginas, e pode ser feito em grupo, postando individualmente. Todos os meus trabalhos podem ser feitos em grupo, agora na postagem tem que ser individual, tá bom? Por causa da nota. Bem, gente, foi um prazer dar aula para vocês. Espero poder estar dando aula nas próximas vezes e que vocês tenham gostado do pouquinho do que eu preparei sobre processos culturais. Lembrando, não tem isso, é tão automático que a gente não percebe que a gente está cercado não só pela tecnologia, mas pelos processos culturais que estão aí. Todo dia música, poesia, poema, dança, então não tem como ser diferente, tá bom? Bom estudo, continue firme nesse propósito do mestrado e seguir adiante até o doutorado, tá? Um prazer e podem contar comigo, tá? Um abraço, tudo de bom para vocês.